Tudo bem, povo? Molto bene. Nosso encontro de hoje é que a minha proposta no último encontro foi trabalhar a noção, né, de sintoma em Freud, e a ideia para hoje é justamente a gente fazer aí uma introdução ao pensamento do Jacques Lacan, né? Para a gente poder aí pensar a noção de sintoma em Lacan, né? Lembrando lá que o Freud toma o sintoma como mais uma das formações do inconsciente, junto com os sonhos, com atos falhos dos esquecimentos e os xistes, né? E o sintoma entra como uma das formações do inconsciente. E tomando o sintoma aí na perspectiva de uma expressão disfarçada do desejo. Uma mensagem que tem na sua base o desejo, mas que vem aí cifrada. E a partir da torção da segunda tópica, quando Freud reelabora a noção de aparelho psíquico, em que ele então tira o inconsciente de um lugar, de uma instância, como era no primeiro aparelho, inconsciente, pré-consciente, consciente. Nesse segundo aparelho, a gente tem aí as instâncias isso, superior e eu. E o inconsciente, então, passa a participar de todo o aparelho psíquico, né? Ele está presente em todo o aparelho, isso é importante. Ele está presente no isso, no superior e no eu. E a partir da chave de leitura do complexo de Édipo, a dissolução do complexo de Édipo, que é um texto de 24, o sintoma é entendido enquanto uma aliança de compromisso entre a pulsão e a defesa. Há ali um acordo, e para ele a defesa maior definiria a estrutura clínica em termos do sintoma estruturante, né? Pensando aí neurose, psicose e perversão como enquanto as três grandes estruturas, as três saídas possíveis, né, em termos de defesa maior, né? Então nós temos aí essa ideia do sintoma em Freud. O diagnóstico, né, e é isso que a gente está nesse seminário sempre articulando, essa noção de sintoma com a questão clínica e a intervenção do analista. É disso que a gente está tratando nesse seminário. Poder pensar o quanto essa concepção, esse conceito, né, implica aí numa intervenção do analista. Lembrando que a via para o psicodiagnóstico é justamente a transferência, né? Então, o diagnóstico, o psicodiagnóstico, ele é feito via transferência, ou seja, é só na relação entre o analista e o analisando. E a escuta do analista é justamente no que diz respeito à posição do sujeito em relação à castração. Ou seja, qual é a defesa que o sujeito está utilizando, né? Pensando aí, Freud fazia o diagnóstico justamente para poder fazer uma diferenciação, né? Se o caso era de psicose ou neurose, e naquela época ele não tomava pacientes psicóticos em tratamento, só pacientes neuróticos, né? Então, o diagnóstico via transferência, via relação, para poder, então, escutar de que estrutura se tratava, para poder pensar, então, a direção de tratamento. Tá? Então, essa é a lógica. Tá? Qual é a proposta, então, da gente poder pensar
qual é a contribuição do Lacan no que diz respeito ao avanço da teoria psicanalítica. Então, inicialmente eu gostaria de fazer uma distinção, é mais a nível de organização, né? Que a gente fazia aí uma divisão, um paralelo. Porque em Lacan nós temos aí a divisão entre duas clínicas, né? A primeira clínica, que também é conhecida como a clínica do simbólico, e a segunda clínica, que é conhecida como a clínica do real, né? Nós temos aí a primeira clínica que vai, né, até o início da década de 70, e é a partir do seminário mais ainda que a gente tem aí a torção. E nós temos então a clínica do real a partir da década de 70. O que nos interessa aqui? São duas clínicas distintas que têm a ver com o entendimento do sintoma. O entendimento do sintoma, essa saída do sujeito e as implicações nas intervenções clínicas. Então, dividindo, vamos fazer um paralelo aí, se a gente pode fazer assim, um quadro comparativo. Quadro comparativo. Primeira clínica do simbólico é a chamada clínica do significante. Então, e aí é que eu indiquei para vocês a leitura do texto A Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise, porque justamente essa clínica vai estar calcada na noção do inconsciente estruturado como linguagem. Importante fazer aqui um parênteses, né, que eu acho que o Freud, quando inventa a psicanálise, ele inventa um novo sujeito. Ele vai tratar do sujeito do inconsciente. Né? E o Lacan, ele segue essa perspectiva freudiana. Ele vai tratar o sujeito do inconsciente. Então ele mantém, ele vai tratar do mesmo sujeito. Tá? Diferença, o Lacan vai reelaborar o conceito de inconsciente. Esse é um ponto. Então nós temos aí a reelaboração do conceito de inconsciente. Vou trabalhar isso com vocês hoje, mas seguindo esse quadro comparativo. Então, a primeira clínica é a clínica do significante, é o inconsciente estruturado como linguagem. Nós temos aí um sujeito da era moderna, industrial, de uma organização vertical. Então, as identificações são identificações verticais. Por isso que o Freud vai aí elaborar essa chave de leitura, né, para a constituição da subjetividade, que é o complexo de Édipo, que é justamente esse lugar do pai. O pai que orienta. Então, é essa orientação que é uma orientação vertical. Então, essa identificação é uma identificação vertical. E aí nós vamos ter o quê? Pai, pátria, chefe, né? Enfim, todos aqueles que ocupam esse lugar de pai. Nós temos aí o sujeito do inconsciente, nós temos a questão da ficção, né? O sujeito constrói uma ficção e a partir dessa ficção ele circula no mundo. Né? Uma análise serve para revelar o inconsciente. Seria uma forma de interpretação, e nós estamos aí também na mesma perspectiva freudiana, né? No sentido de a intervenção é uma intervenção via interpretação, para poder levar a uma compreensão desse inconsciente. Né? Então, uma análise leva o sujeito
a ter que se defrontar com o seu inconsciente, ou seja, com o seu desejo, e então leva a uma ressignificação. Acho que esse termo é um termo extremamente importante para nós nessa noção de primeira clínica lacaniana. O sujeito, ele vai ressignificar. Por que é ressignificação? E isso também retoma, né, a toda a ideia freudiana, né? Para o Freud, o sujeito sofre em função das representações, não é da coisa em si, não é do fato, mas é da representação que ele construiu para dar conta, né, do real. Então ele constrói, por isso essa ficção, né? É uma construção e está toda dentro dessa relação de significação, né? Então o sofrimento é em função dessa construção de representação. Então, desde Freud, a gente tem uma clínica que também está aí entendendo, e o Lacan saca isso, de que há uma estrutura, e é uma estrutura de linguagem. O Freud não utiliza esse termo, porque na época ele não tinha acesso, né, a linguística é posterior, né? Ele não usa esse termo, mas se a gente vai retomar a interpretação dos sonhos, onde ele está lidando com a estrutura do sonho, né? Então é uma perspectiva estruturalista. O sonho tem uma estrutura, o sintoma tem uma estrutura, né? Essa estrutura é o que a gente pode aí pensar em Lacan, nesse inconsciente estruturado como linguagem, né? É uma linguagem, é um campo de representação que é articulado pelo sujeito. Ele articula essas representações e nesse processo ele faz ali os seus sintomas. Então, uma análise serviria para quê? Levar o sujeito a uma ressignificação dessas representações que estão trancando ele. Ele ficou preso, o próprio Freud usa esse termo, né? O sujeito fica fixado, ele fica fixado numa palavra, ele fica fixado numa ideia, e essa concepção, essa representação faz com que ele não se mova, que ele fique, né, no sintoma psicopatológico, que ele não vá para lugar nenhum, ele fique aí andando em círculos, né, no sentido dessa concepção de psicopatologia, né, o psicopatológico circular. Tá? Então, o que impede? Pode falar. Eu vou levantar um pouco o volume aqui, porque... Pode falar, Matheus. Sim. O que impede de criar uma outra significação, uma outra fantasia que prenda o sujeito ainda psicopatologicamente depois? Como assim? Você tem que superar essa significação antiga que estava causando sofrimento, tem que criar uma outra. O que impede dessa outra também não ser patológica depois? Então, duas coisas. O psicopatológico aí é justamente essa fixação do sujeito. Tá? O que a gente pode pensar em Lacan na alienação. Alienação do sujeito. Ele fica alienado a uma palavra, né? Pensa no Freud, o sujeito fica fixado. Ele encontrou e ele fica naquela representação e ele não vai adiante. Essa ressignificação vai levá-lo a poder se movimentar. Porque em Freud, a ideia do Freud é que à medida que o sujeito, porque a gente tem que lembrar do princípio do Freud da clínica, o sintoma vem como uma mensagem para ser decifrada, mas ela vem em código. Esse código é a defesa do sujeito para não ter que se haver com o desejo.
e por isso faz sintoma. Uma análise justamente levaria o sujeito a ter acesso, o que isso, em nome de que ele está fazendo isso? Que seria tornar o inconsciente consciente. Isso é Freud. Tornar o inconsciente consciente. Quando o sujeito acessa a nível consciente o que está em jogo, no desejo, no inconsciente, o sintoma não tem mais sentido. E por isso ele desaparece. Então, esse é um ponto, tá, Matheus? Ele vai desaparecer. A questão é o seguinte, que compulsão à repetição, né? Não tem como não voltar a sintomatizar, né? No sentido de que você vai sintomatizando. Agora, pensar que esse sintoma é que justamente está trancando ele. Em nome de quê? Eu vou chamar o Léo que desmontou o negócio. Então, que vai levar ele a poder ir adiante. Entende? O psicopatológico aí é no sentido de trancar o sujeito, dele, né, não poder fazer as coisas, né? Então, não tem garantias, né? Tanto é que o texto do Freud, 1937, a análise terminável e interminável, o Freud vai se deparar com os limites da análise. E isso é importante, porque a gente não tem como você mexer no sintoma estrutural. Então, em termos de uma neurose, uma psicose ou perversão, não tem como você alterar. Não tem como mexer nesse sintoma estruturante. O psicopatológico é esse sintoma que tranca o sujeito, porque o sintoma estrutural é o que possibilita ele circular no mundo, né? Frente à castração é a saída, é a invenção que ele faz para poder viver no mundo, né? Agora, o psicopatológico é justamente aquele que o tranca nessa circulação do mundo. Então, não tem garantias. Agora, é como se ele pudesse abrir mão, né, quando ele torna consciente o que está em jogo no desejo. Essa é a sacada do Freud, né? O sujeito, ao se dar conta a nível consciente do que está em jogo no inconsciente, o sintoma perde sentido. E assim, se você for analisar todos os casos clínicos do Freud, ele deixa, né, evidencia essa parte, né? Mas os limites de uma análise, né? Que hoje a gente sabe, bom, não tem como você escapar do osso duro que é constituinte do sujeito, né? A questão é como você se resolve com ele, né? Ao invés de ficar na repetição meramente circular, né? Como seria uma repetição não circular? Boa. Uma repetição não circular é o que a gente chama de uma repetição elíptica. Circular é no mesmo, né? Elíptica, você tem um ponto, que é justamente o ponto que pensando na estrutura, é o que ali te organiza, né? Pensando o ponto de captação, é o que te organiza. E aí, elíptico, você sempre volta para o ponto, mas você faz outros movimentos, né? Elíptico. Por isso que você está sempre às voltas, essa compulsão, repetição. Você está sempre às voltas com a mesma coisa que tem a ver com o teu sintoma. A questão é o que você faz com o sintoma. Alternativa A, você fica nesse circular que faz sempre a mesma coisa, ou no elíptico, o que você faz do mesmo diferente. O mesmo diferente é o que está na base é a mesma coisa, é o teu sintoma, mas essa possibilidade da criatividade, da invenção, então por isso elíptico, né? Veja a questão do Freud.
Do começo ao fim, ele está preso no quê? Qual é a grande questão freudiana? É uma pergunta para vocês. A questão foi de complexo de Édipo, histeria, neurose. Não, a grande questão do Freud é a psicopatologia, é o psicopatológico, é o sofrimento psíquico. Se você pega desde antes de 1900, antes dele se tornar analista, enquanto ele era médico, né, neuropatólogo, até o final, os últimos textos, do que ele está tratando? Do psicopatológico. A questão é a mesma. Agora, o que ele produziu a partir da questão dele é o que a gente chama desse sintoma elíptico. Entende? Olha o que produziu. Né? Ele abandona a medicina, ele inventa uma nova ciência, 1920, faz a torção para, a partir da segunda tópica, se você pega os últimos textos, ele está de novo à beira de uma torção teórica. Então, essa é a produção. Você fazer o teu sintoma produzir. Entende? O sintoma é a questão dele, as voltas sempre com o psicopatológico. Vou fazer uma analogia, tá, Matheus? Eu já tive vários professores que iam dar aula com as suas fichas. De uma certa altura ficavam as fichas amarelas. Né? A repetição do mesmo. Entende? Eram as mesmas aulas dadas da mesma forma, porque aprendeu a fazer daquele jeito. Então é o mesmo, é a repetição do circular, é o mesmo, não traz nenhuma novidade. Né? Então, essa é a diferença de um sintoma circular para um sintoma elíptico. Né? Você faz aí produzir. Por isso que para a psicanálise o sintoma ele não é para ser extirpado, entende? O sintoma é a saída do sujeito. É a forma como ele melhor encontrou para viver. A questão, o psicopatológico é esse sofrimento a mais que o impede de usufruir da vida, do mundo, do seu corpo, das relações. É esse que é o psicopatológico. Né? Entende? Como Lacan, nesse período, ele identificava o que era da ordem de um sintoma a ser mexido, ou um sintoma que era bom, estruturante, que fazia o sujeito circular no mundo? Nessa primeira tópica ainda. Não, tu quer dizer na primeira clínica. Bem, o que acontece com Lacan? Veja bem, tese de Lacan, 32, né? Esse texto é de 1953, função da fala e da linguagem em psicanálise. Tá? Esse ano é um ano bastante importante, né? Por quê? Lacan já tinha, desde da década de 30, ele já tinha iniciado seu processo de análise, ele já estava aí nessa questão de poder se tornar um analista. E em 53, ele é eleito o presidente da SPP, né? Sociedade Psicanalítica de Paris. Só que justamente nesse ano, depois, logo um tempo depois, ele vai fazer a renúncia. Ele renuncia, sai da SPP e vai então para a recém-criada Sociedade Francesa de Psicanálise, a SFP, né? E ali ele passa a trabalhar os seus seminários, né, para o Hospital Santen, né, que é onde ele vai então conduzir as suas apresentações de pacientes.
né? Então, é um momento de ruptura, né? Aqui deram uma dica para você abaixar um pouco o tom Hum. para não dar ego. A Jani deu essa dica. Sim, mas então... Não, é da sua voz. Mas e por que tá tão alto assim o volume também? Agora não dá para mexer. Ah, bom, então. Tá bom. Vou falar assim, tá? Posso falar por mim? Eles escutam. Então, esse momento de ruptura do Lacan eleva ele para um outro patamar, né? Esse movimento todo, e ele justamente está aí às voltas com o quê? Né? Essa ruptura do Lacan tem a ver com o quê? Com a crítica que ele faz à psicanálise da sua época. Né? Ele estava ali criticando o quê? Né? Ele entende que as instituições psicanalíticas tinham virado, e principalmente a questão da IPA, tinham virado igrejas, né? E que a formação dos analistas, e na época chamado, né? Até hoje tem instituições que ainda chamam a formação do analista e o analista de data, né? E ele faz uma crítica a essa posição das instituições psicanalíticas, né? E ele também é um momento dessa cisão que tem a ver com... Ele trata das consequências clínicas, né? Consequências clínicas e políticas, né, do entendimento que ele fazia dos conceitos psicanalíticos, né? Então, essa crítica que ele faz, né, e aí isso marca o que é chamado, primeiro seminário, né, os escritos técnicos de Freud, esse retorno a Freud. Tá? Então, é um retorno a Freud. E esse retorno implica em retomar os fundamentos psicanalíticos. Né? É isso. Vamos retornar a Freud e vamos tentar entender esses conceitos propostos por Freud. É isso que o Lacan faz. Isso é o chamado retorno a Freud, ou seja, ele faz uma crítica, ou seja, as instituições psicanalíticas estão formando analista que nem padeiro, né? E ele critica muito justamente o objetivo da análise, né? Porque a ideia do Freud, lembrem lá, é transformar, né? Levar o inconsciente a se tornar consciente, mas aí a crítica dele não se trata de passar do patamar do inconsciente mergulhado, né, na obscuridade, você não tem acesso e por isso você precisa acessar, para o patamar da consciência, que tem a ver com essa questão da clareza que era defendida pela psicologia do ego. Né? Ele faz duras críticas à psicologia do ego. Lembram daquela ideia da psicologia do ego? O analista tem que fortalecer o ego do paciente. E aí, então, o analista teria um bom ego, no sentido de um ego forte, o suficiente para levar, então, por uma questão de identificação, a fortalecer o ego do paciente. Essa é uma das duras críticas que o Lacan faz à psicologia do ego. Então, não se trata da passagem do inconsciente para o inconsciente, né? Em termos de inconsciente para a consciência. Mas o que tem a ver aí? Mas tem a ver com a passagem do inconsciente para a fala. A fala precisa ser ouvida, né? No sentido de que ela tem que aí ser escutada. E o que ele está falando, por isso que ele aí então entende e vai propor o inconsciente estruturado como linguagem. Essa mensagem é uma mensagem que está estruturada numa linguagem. Então, a letra
da mensagem, né? Por isso a questão a letra, né? A letra do inconsciente, a letra da mensagem tem a ver com, ele relaciona com a função da fala. Por isso a escuta da fala, a escuta do discurso do paciente. O que é a função da fala? A fala, ela tanto vela quanto desvela. Ela mostra e esconde. Esse jogo, né, do sujeito falar e não se dar conta do que ele está falando. Ele fala, mas ele não sabe do que ele está falando. E justamente o Lacan vai propor aí, né, essa escuta dessa mensagem via fala, via discurso. Lembrem que ele ali estava já, né, influenciado, né, justamente pela linguística. Né? Não sei se vocês sabem, né, preciso que vocês me deem aí um retorno, mas o Lacan tem 3 formulações a respeito do inconsciente. Já ouviram falar disso? Das reformulações do Lacan a respeito do conceito de inconsciente? Sim, não, talvez, isso. Eu sei 2, né? O inconsciente decifrável, né? O simbólico, e o inconsciente real, tem o terceiro. Então, nós temos aí o inconsciente linguageiro, conhecido como o inconsciente linguageiro, que é o que justamente compreende esse período inicial, que são os 10 primeiros anos do seminário do Lacan. E justamente esse texto é um dos textos primeiros, né? Ali no começo desses 10 primeiros anos. É um momento influenciado pela linguística e a linguística estruturalista, né? E que é ali que ele faz esse aforisma, né? O inconsciente estruturado como uma linguagem. Então, o início desse processo, dessa concepção, dessa formulação de inconsciente, está nesse texto, a função, né? A função e campo da fala e da linguagem em psicanálise. Por isso, a referência desse texto. É um texto elementar para que a gente possa entender aí como é que ele vai, então, propondo uma nova, na verdade, assim, é uma reformulação do conceito de inconsciente partindo de Freud, ainda é o inconsciente freudiano. É o inconsciente freudiano. Só que ele vai dando aí o quê? Ele vai ampliando o entendimento dessa estrutura. É como se ele ali botasse um microscópio, né? Vamos pegar o inconsciente do Freud, bota o conceito no microscópio a partir da linguística, para poder então explicar o que é essa estrutura, o que é esse inconsciente estruturado como uma linguagem. Então, nessa concepção, e é isso que nos interessa para poder pensar a noção de sintoma nessa perspectiva da primeira clínica, a clínica do simbólico, é que o funcionamento do inconsciente, enquanto estrutura, está baseado em 2 noções. Essas noções ele vai buscar em Jacobson, na linguística, né, que são a metáfora e a metonímia. Então, ele começa agora a esmiuçar como é que seria essa estrutura do inconsciente, como é que funciona o inconsciente, articulando 2 lógicas, né? A metáfora e a metonímia. A metáfora é a substituição de uma coisa pela outra, e a metonímia é justamente o deslizamento do significante entre as palavras. Então, você tem aí o que ele traz da linguística, que é sustentar, então,
que o que está na base, né, da formação sintomática é justamente, e aí sintoma estrutural ou sintoma psicopatológico, tem a ver com o quê? Justamente essa articulação entre essas duas noções. Essa é a base, que tem a ver com a relação entre o significante, né, o significante como aquele que vai dar a base, e a articulação dos sentidos, que seria então dos significados, né? Então, essa estrutura, ele vai trabalhar com essa questão da linguagem e vai dando nomes a essa articulação. O significante, né? E que ele vai situar o significante 1, que é um significante primeiro que dá início à cadeia significante, né? E a partir do primeiro, o enlaçamento do segundo, enfim, toda essa relação da cadeia significante. Essa cadeia significante é que é responsável pela construção da subjetividade. Quer dizer, o sujeito vai se construindo nessa relação com o significante e os sentidos, os significados que vão sendo produzidos a partir dessa relação significante, né? Então, o processo de deslocamento, pensando aí, a metáfora está calcada, está situada aí numa forma discursiva, né, que estabelece relações de similaridade, de substituição. Se a gente vai pegar em Freud, né, eu sempre sugiro a leitura de A Psicopatologia da Vida Cotidiana, que é um texto ótimo assim para vocês verem, porque ele é generoso, assim, ele vai mostrando exemplos. A todo tempo ele está falando da substituição. Freud fala em substituição. O Lacan vai buscar na linguística o termo da metáfora, que é justamente esse eixo da similaridade, da substituição. Então, uma palavra pela outra, uma coisa pela outra, né? Essa é a metáfora, né? Então, e que está no eixo aí, né? Se a gente pega quando o Lacan vai abordar essa relação da metáfora, né, abre aspas, ele diz o seguinte: a metáfora se coloca no ponto exato em que o sentido se produz no nonsense, isto é, na passagem sobre a qual Freud descobriu que transporta às avessas, dá lugar à palavra, né, que é, em francês, a palavra por excelência, a palavra que não tem outro patrocínio senão o significante da espirituosidade, e onde se vislumbra que é seu próprio destino que o homem desafia através da derrição do significante. Então, aqui o Lacan estabelece essa relação. Freud já falava disso, né? Freud já falava dessa questão da substituição. Então, aqui ele vai dar um outro nome para poder explicar esse processo de deslocamento, né? Já o processo de deslocamento do sonho, né, pensando aí a estrutura do sonho, e o processo do desejo são metonímicos, né? Então, a metonímia está num outro eixo, que está calcada nas relações de contiguidade, enquanto a metáfora é similaridade e substituição, né? Você substitui uma coisa pela outra, mas que está nesse nível similar. A metonímia está no nível da contiguidade, né? E com isso há uma combinação entre essas duas articulações, da metáfora e da metonímia. E aí que nós temos essa ideia de que via transferência, né? Ou seja, isso que se repete na transferência, que é a parte tomada pelo todo. Então, aí nós teríamos essa relação da metonímia. Então, nós temos aí essa primeira reelaboração do conceito de inconsciente. Veja, o Lacan continua trabalhando o sujeito inconsciente, né? Ainda toma esse inconsciente muito similar
a ideia do Freud no que diz respeito aí o sintoma como essa substituição, só que ele vai aí utilizar a linguística para poder mostrar, vejam como é que isso acontece a nível de estrutura da linguagem, né? Por isso eu sugiro, né, eu acho que vale a pena vocês retomarem o texto A Psicopatologia da Vida Cotidiana, porque eu acho que ali fica muito claro essa substituição, esse movimento todo, uma coisa pela outra, e como é que o Freud vai sacando e vai fazendo a intervenção, tá? Então, essa é a primeira concepção do Lacan em termos do inconsciente estruturado como linguagem. Depois, né, a partir do seminário 11, que são os 4 conceitos fundamentais, né, que o Lacan começa a reformular o conceito de inconsciente. E aí nós estamos tratando do chamado inconsciente transferencial. Então, linguageiro é o primeiro, e o segundo é o inconsciente transferencial. Nesse momento, o que ele está compreendendo aí? A relação entre o conceito de transferência, né, isso entra em jogo. Ele compreende a relação do conceito de transferência com a resistência, né? E ali nós temos o que? Ele vai dizer, na transferência, via transferência com o analista, o paciente reatualiza, né, essa reatualização da sua realidade sexual. Ali é a presentificação da sua realidade sexual. Então, é a reatualização do inconsciente via transferência, né? E na forma do objeto de pulsão. Então, nós temos aí a entrada da concepção do pequeno objeto A. Objeto A, causa de desejo, né? Então, nesse momento da elaboração, a ideia do inconsciente, ele funciona como? O inconsciente, então, seria um reservatório, né? Um lugar onde ficam lá frangalhos da infância, né? Alguns de um determinado sujeito, né? Algo que não foi possível de ser simbolizado e que isso retorna, por isso reatualização via transferência, do que tem a ver com o desejo do sujeito. Isso que não foi possível de ser simbolizado. Então ele retorna nessa perspectiva, né? E aí então a gente pode entender que um dos textos importantes para a gente entender essa produção até do conceito de inconsciente transferencial é poder voltar ao texto do Freud, que é Além do Princípio do Prazer, né? Muito além do princípio do prazer, porque é justamente quando ele formaliza, né, o conceito de compulsão à repetição. Então é isso que aí nós temos nesse inconsciente transferencial, né? Então, nessa reatualização, nessa questão dessa compulsão à repetição, o sujeito, via transferência, ele repete o que ele faz lá fora, né, no sentido da vida dele, ele vai repetir isso via transferencial. A função do analista é justamente poder fazer uma escuta disso e fazer um manejo, uma intervenção para que ele saia dessa compulsão à repetição. Tem um pouco a ver, estou tentando responder a pergunta do Léo, que é justamente nesse primeiro momento de o que seria a intervenção do analista para que ele pudesse, então, ir para um sintoma, né, sair desse sintoma psicopatológico. Essa reatualização, essa compulsão à repetição seria o psicopatológico, né? Então, ao invés do sujeito conseguir fazer uma crítica daquilo que acontece, né, no sentido de que o que está em jogo, ele simplesmente reatualiza, ele repete na transferência os traços de memória que estavam reprimidos. Essa ideia ainda é uma ideia do retorno do recalcado do Freud, né? Então, isso aparece, esse retorno, né?
para que a coisa então possa aí surgir. Lembrem, não sei se vocês... Lembrando a ideia do Lacan com relação ao inconsciente, né? O inconsciente, ele aparece e desaparece muito rapidamente. É aquela coisa da eclipse, né? Ele surge e desaparece. Então, nesse sentido, é que era preciso poder fazer uma interpretação disso que aparecia, né? Por isso essa questão do ato falho, enfim, disso que aparece do inconsciente, né? Da ordem do desejo do sujeito, que aparece no sonho, nos sintomas, nos atos falhos, enfim. O quanto a escuta do analista era justamente para ali tem algo do desejo do sujeito. Então eu diria assim, isso é o que nos dirige na escuta. E aí poder então pontuar para que o sujeito pudesse falar, né? Isso que ele está dizendo, a fala, isso que ele fala sem se dar conta do que está falando, né? E que ele está falando em qualquer lugar, gente, isso é importante, ele está falando em qualquer lugar. A questão é que a escuta do analista é que permite aí pontuar e fazer então uma intervenção para que ele possa fazer a retroação, de poder retornar aí e poder investigar, no sentido de falar mais a respeito disso, né? Quando ele comete um ato falho, a intervenção do analista é bom pontuar o ato falho para que ele possa então falar mais a respeito, né? A questão é aprender a falar. Se vocês pegam o texto da função do campo da fala, ele traz na página 253 justamente algo a respeito disso, que ele vai falar a respeito da intervenção do analista, que é a questão da escansão, né? Ele diz assim, abre aspas, com relação à intervenção, né? Ele diz assim, o analista, ainda ele começa na 252, o analista, portanto, não pode sem perigo acuar o sujeito na intimidade do seu gesto, ou mesmo de sua estática, a não ser para reintegrá-los como partes mudas em seu discurso narcísico, o que foi notado de maneira muito sensível até por jovens praticantes, né? O perigo não está na reação negativa do sujeito, como que o paciente vai tomar a intervenção, mas antes em sua captura numa objetivação não menos imaginária do que antes de sua estática ou de sua estátua, né, numa situação renovada de sua alienação. Muito pelo contrário, o que nos interessa? A arte do analista deve consistir em suspender as certezas do sujeito, até que se consumem suas últimas miragens. E é no discurso que se deve excandir-se a resolução delas. Então, eu diria assim, esta frase é cabal. Ele está falando aqui da intervenção do analista, justamente a escansão, o corte analítico. O que muita gente não entende, né? A intervenção do analista é um corte, mas é um corte aonde? Um corte na construção do discurso, né? E ele faz o quê? Uma escansão, ele faz um intervalo, né? Um intervalo para que ali o sujeito possa estabelecer outra relação, no sentido de poder fazer outras conexões, tá? E aqui nós temos então a base da clínica do simbólico, que é justamente o quê? É encurralar o imaginário pelo simbólico. Você já deve ter escutado isso, né? Essa primeira clínica, o objetivo da análise é justamente encurralar o imaginário. É isso que ele está falando aqui todo o tempo, dessa questão imaginária do sujeito em relação, né, à sua vida. Então, o simbólico aí, encurralando, seria justamente essa capacidade do sujeito de poder ressignificar. E aí, trabalhar com a nomeação, né? Estamos falando da interpretação. Tá? Então, ainda estamos na concepção de um inconsciente na perspectiva simbólica. Então, linguageiro, inconsciente transferencial, e aí o terceiro,
a terceira concepção é justamente o inconsciente real, né? Que ele já começa, a formulação desse conceito começa a partir do seminário 20, mais ainda. Na ideia, nesse processo de reformulação do conceito de inconsciente, ele já começa, nesse momento, a não mais dar importância à decifração, né? Então, por isso, é o abandono da ideia de que o simbólico vai dar conta, né? Então, nesse momento, o inconsciente, cada vez mais o Lacan entende que ele perde a esperança de decifrar o inconsciente, ou seja, dar sentido, né? Todo momento aí o sintoma tem um sentido, o inconsciente se apresenta e aponta para um sentido, né? Então, a partir desse momento, a partir do seminário 20, ele reelabora o conceito de inconsciente. E aí, ele faz de novo um aforisma, ele vai sair da ideia do inconsciente estruturado como uma linguagem para o entendimento que o inconsciente está estruturado por uma linguagem. Então não é mais como uma linguagem, mas por uma linguagem, né? E aí, no seminário do Santoma, que é o seminário 23, ele vai falar especificamente disso, né? Abre aspas, ele diz assim: vocês veem que ao conservar ainda esse como, me pego a ordem do que coloco quando digo que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Eu digo como para não dizer, sempre retorno a isso, que o inconsciente é estruturado por uma linguagem. O inconsciente é estruturado como os ajuntamentos de que se tratam na teoria dos conjuntos como sendo letras. Então, nesse momento em que ele abandona a ideia do inconsciente nessa perspectiva do simbólico e vai desenvolver a ideia do inconsciente estruturado, né, na perspectiva do inconsciente real, a gente tem aí a saída da influência da linguística para a influência da lógica, da matemática. E aí ele vai utilizar a teoria dos conjuntos e todos os elementos topológicos, né, da matemática para justamente explicar como é que se dá aí a formação da subjetividade, a formação do sintoma, e aí, né, passa da ideia do sintoma para a ideia do santoma, com TH, que é o resgate da escrita antiga de sintoma na língua francesa, mas ele faz esse jogo de letra, de novo, né, para poder fazer a diferença dos conceitos. Então, numa primeira clínica, né, na clínica do simbólico, você tem aí um inconsciente que é passível de ser decifrado, agora pelo entendimento estruturado como uma linguagem, metáfora e metonímia entrando em articulação. E na segunda clínica, a clínica do real, nós não temos mais, como é na clínica do simbólico, o significante como a referência para que a gente possa fazer a escuta do significante, né? A escuta da cadeia significante. Mas justamente a segunda clínica, ela tem a ver com o quê? O gozo, né? Então não é mais uma escuta do significante, mas é uma escuta do gozo, ou a identificação ao sintoma, né? Então essa seria a referência. Numa primeira clínica, você tem lá o sujeito organizado na perspectiva da organização social vertical, e nessa segunda clínica você já está numa outra organização, que é justamente essa organização horizontal. Você não está mais na organização
vertical, o pai que orienta, né? Então, se você retoma lá o conceito do Lacan, o declínio da função paterna, é o declínio, quer dizer, essa coisa da caída, não é mais o pai que orienta. Então, os fenômenos vão para além da captura da singularidade do sujeito pela palavra. Nós não temos mais aí essa busca pelo sentido. Então, uma clínica que vai para além da palavra. Né? Para além da palavra no sentido de que ela não busca mais dar deciframento, fazer deciframento e dar um sentido, que era o que o Freud fazia e o que o Lacan na primeira clínica também faz, né? Todo o processo de ressignificação é dar um outro sentido, o sujeito sair daquele sentido fixado que o prende, que o segura, mas ir para outra construção. E aí nós temos agora os novos sintomas, né? Esses novos sintomas que o sujeito está organizado aí, não mais por um padrão, né, no sentido do pai que orienta, você tem um padrão, um saber, né, que vai orientar, mas justamente você tem aí a pluralidade de orientações, não tem mais uma orientação vertical, você tem essa coisa da globalização que vai então abrir para as várias possibilidades. É o que a gente chama aí do Netflix, né? Você tem aí um canal em que você tem um menu bastante amplo, né? E aí o sujeito não passa a ser o que o Lacan chamou de sujeito de parler, né? Que é o falacer. E aí nós vamos ter a fixação do gozo, né? E também a intervenção do analista vai no sentido de esvaziamento das significações. Por que esvaziamento das significações? O sujeito não busca, ou pelo menos assim, a análise não é mais um lugar para você construir um saber, dar um sentido. Por isso esse esvaziamento de significações. É você ter que se haver com isso que é da ordem do teu desejo, né? Que é o que te marca, né? No sentido de que é singular, né? E isso é Freud, né? A singularidade é sempre, né? É uno, né? Não tem dois que sejam iguais, e você tem que se haver com ela, né? Você tem que incluir isso que é o estranho. E é interessante, aí faço uma referência, acho que vale a pena, né, para poder entender esse esvaziamento das significações, retomar o texto do Freud de 1919, O Estranho, porque ali ele já está falando dessa ideia que depois o Lacan, pela influência da topologia, da matemática, da lógica, a faixa de Möbius. Lá no Estranho do Freud, a gente já tem um indício de que não tem essa separação de dentro e fora, realidade psíquica, realidade, né? Essa separação, né? Então, essa coisa de poder incluir esse estranho e poder circular no mundo, é disso que se trata novamente. Como Freud, uma análise vai levar o sujeito a ter que usufruir, né, do que ele tem, né? Reconhecendo isso que o estrutura, isso que, né, da base, né? E daí então que numa segunda clínica, a clínica do real, a ideia do Lacan é que justamente o final de uma análise seria a construção de um estilo próprio que tem a ver com o seu osso duro. Aquilo, né? Acho que a pergunta que o Matheus fez lá no começo, a questão, como é que se sai dessa questão do sintoma, né, desse mesmo... de ressignificar, né? Vai sempre repetir esse pedacinho. Sim, é isso que se repete, não tem como eles... Aí tá, uma análise vai levar o sujeito, tipo assim, não tem como você se livrar desse negócio. Alternativa A, né? Ou você fica todo o tempo brigando com isso, ou você inclui, é isso que o Lacan propõe, né? A inclusão do estranho
e a construção de um estilo, ou seja, vai se virar no mundo e passar isso, né, no sentido de passar, de poder conviver, de poder circular no mundo a partir da tua singularidade. Isso sim, né, essa coisa de não... que na arte é muito importante, né? Um artista só é considerado, né, quando ele vende a obra, quando essa obra circula, né? Então essa questão do estilo, que esse estilo possa circular no mundo, que ele possa fazer diferença e ele possa produzir a partir disso, né? E aí dá para entender a questão dessa pluralidade pensando na contemporaneidade. Não tem mais como você trabalhar com uma estrutura. Pensando na contemporaneidade, uma pergunta que me vem é os novos sintomas que você vinha falando. Como é que seria um sintoma que ele vai além da palavra? Então, vai além da palavra, porque aí é essa coisa de ter que tocar o corpo. Não é mais... É por isso que a interpretação agora não tem mais sentido, no sentido de intervenção, né? De poder aí dar a interpretação é essa outra versão, né? Um outro sentido, mas é justamente fazer uma intervenção que toque, vai para além da palavra, toque o corpo, né? Então aí nós temos outras intervenções, né? Como por exemplo a intervenção da surpresa, né? Que justamente toca o sujeito e fica muito explícito, né? Fazer uma intervenção a ponto de descentrar o sujeito, a questão que o Freud fala da escansão, né? Você faz o corte e ali toca, né? Eu tinha exemplos de pacientes que saíam da sala e não sabiam sair, né? Tipo, bem isso, né? Onde fica a saída? Quer dizer, você faz uma intervenção que tira totalmente essa coisa do sentido, né? De poder, por onde é que eu saio? Então, a surpresa toca o corpo, não é só uma questão de dar um novo sentido, uma nova compreensão, eu entender, compreender. Não, é algo que tem que fazer esse toque, né? De afetar, no sentido de afetar. Toca o sujeito, toca o corpo, porque a questão não está mais no campo da significação. Quer dizer, o que o sujeito vai fazer com isso? Que é justamente a inclusão, é incluir, né? A primeira clínica, ela exclui a segunda? Como é que elas têm essa relação? Boa, ótimo. Eu faria a seguinte analogia. Lembra quando Freud faz a torção da primeira para a segunda tópica? Né? Ali, assim, ó, ele cria, ele reformula. E é outra clínica. É outra clínica, outra noção de sintoma e é outra direção de tratamento. No caso do Lacan, é uma quebra paradigmática. Né? Ele sai da primazia do simbólico para a primazia do real. É outra clínica. Né? Então, diz assim, ó, não dá para você fazer as duas juntas, no sentido porque são paradigmas diferentes. São quebra de paradigma. É isso que eu tenho discutido muito nos cursos, né, e que os meus ex-alunos sempre apontam, né, essa minha questão epistemológica, né, agora dá para entender por que eu estou sempre discutindo a questão da epistemologia, porque a reformulação do conceito implica em você mudar tudo. Então, se você pega a divisão do conceito, né, a formulação do conceito de pulsão em Freud, pulsão sexual, a pulsão do ego e pulsão sexual, ele reformula a partir do mais além do princípio do prazer para pulsão de vida e pulsão de morte. Ponto. Não dá mais para você usar, então a pulsão é sexual. Não, porque ele já fez a passagem, ele fez uma torção. Não, esqueça aquele negócio, não é bem assim, agora eu estou pensando de outra forma.
essa relação também acontece com Lacan, ele faz uma torção radical da saída da clínica do simbólico. Vejam, foram mais de 20 anos, né? 20 anos, assim, mais de 20 anos, né? Porque, assim, pensando, mas a primazia do simbólico é de 53 até o final dos anos 60, início dos anos 70. Então, lá, né? E é a partir da década de 70 que ele faz essa torção, ele quebra paradigma, né? Ele abandona essa ideia. E não é qualquer coisa, né, gente? Porque ele abandona essa ideia de que o inconsciente seja passível de uma interpretação, que ele está carregado de sentido e que o analista, então, vai fazer esse desvelamento, né? A função da análise seria levar o sujeito a construir um saber a respeito do seu desejo, aquela coisa toda. E a partir desse novo saber, ele poderia circular no mundo. Clínica do real não tem nada a ver com você construir um saber, uma compreensão a respeito do seu desejo. É você ter que assumir, no sentido de ter que se haver com o seu desejo, com isso que não cessa de não se inscrever, né? Vai estar sempre aí, e você vai ter que fazer alguma coisa com isso. E isso o próprio Lacan vai dizer, vai ter que incluir, né? E como diz o Forbes, você vai ter que se responsabilizar por isso. Vejam, é radical isso, porque se você pega desde Freud, né? Quando Freud dizia assim, por isso essa coisa, né? Ah, então é o inconsciente. Ok, é o inconsciente, ok, entendi que é isso. Na clínica do real, pouco importa se é inconsciente ou não é inconsciente. A questão é que você tem que assumir, você tem que se responsabilizar. Inconsciente, responsabilidade do Forbes. Do Forbes, porque assim, você tem que se responsabilizar. Independente se você esqueceu de deixar seu despertador apto a te acordar para que você pudesse blá blá blá, mas ele não travou, foi um ato falho. Ai, foi um ato falho, foi inconsciente. Ok, foi inconsciente, but o que você vai fazer com isso? Você não está isento. Acho que essa é uma questão radical da concepção de inconsciente. Né? Não estamos mais aí para dar uma interpretação de que é inconsciente ou não inconsciente. Mas a função do analista agora é justamente implicá-lo e ele vai ter que se haver com o seu inconsciente, né? Com o seu desejo. E aí a questão da responsabilidade. Né? Oi. E no caso da psicose, como seria isso de ele se responsabilizar pelo seu desejo? Como diriam os franceses, é la même chose, é a mesma coisa. Ele vai ter que se responsabilizar pelo próprio desejo, pela errância, né? No sentido, pensando aí no psicótico, nessa questão da errância, né? Mas dele ter que se haver e se responsabilizar. Não estamos mais aí... Desde o início, né? O Lacan, quando propõe, né, a escuta, né, que é a tese dele de doutorado da paranoia, né, da psicose paranoide, ele já estava ali essa coisa de que o sujeito ali buscava uma interdição, né, essa coisa de poder dar uma barrada para que ele pudesse ter que se haver com isso, né? Então já apontava aí para essa questão da responsabilidade. Você não isenta, né? Você não isenta. Porque se a gente vai para o discurso da psiquiatria, o discurso da psicologia que está atrelado, né, essa coisa da inimputabilidade do psicótico na jurisprudência, né, ele não responde por si, porque ele é louco. Não, para a psicanálise a questão é que ele é um sujeito e ele tem que se haver com as suas escolhas, né? Se ele tem mais ou menos, ou as condições são diferentes, mas ele é responsável também, né, pelos seus atos. A responsabilidade jurídica é diferente da responsabilidade da ética com o desejo. É uma coisa que o Forbes trata bastante, que acho que concerne aí nesse entendimento do porquê o psicótico é responsável. Então, por quê? Porque a lei do direito é uma lei moral.
A lei da psicanálise não é uma lei moral. Né? Nós estamos tratando com a lei simbólica, que tem a ver justamente com a questão do desejo. Né? Então, tanto é que quando a gente recebe casos, né, encaminhados pelo jurídico, pensando aí nas juízes da infância e da adolescência, eu já trabalhei muito com isso. Eu tive um caso no Sul que foi muito interessante, em que, quando eu morava em São Leopoldo e trabalhava na clínica freudiana, nós tivemos uma demanda de um juiz da Vara da Infância e da Juventude de São Leopoldo, pediu a nossa assessoria, consultoria, e ele, quando nos chama, a primeira conversa que a gente tem com ele, ele diz o seguinte: olha só, eu não sei mais o que fazer, né? Com a questão das crianças, na época se chamavam, né, os menores infratores, e que depois vai mudar de nomenclatura, com toda a questão aí, do ECA e tal. Ele não entendia o que fazer com eles, né, com esses adolescentes reincidentes, porque ele chegou à conclusão, e olha que genial, né, o cara chega à conclusão, não adianta eu mandar naquela época era FEBEM, né, hoje já é fase, né, mas ele dizia, não adianta eu mandar essas crianças e adolescentes para a FEBEM, porque lá na verdade eles se tornam PhD, né, fazem doutorado e pós-doutorado. E ele reconhece a falta, ele diz assim, ó, eu não sei o que fazer, e eu preciso de vocês aí para que a gente possa discutir a respeito disso, porque precisamos fazer outra intervenção. Olha que genial, quer dizer, ele reconhece a lei, e a lei jurídica não dá conta, ela não está barrando, né? Então, a gente entra aí com um trabalho de consultoria para vários casos e discutindo com ele, bom, é de outra ordem, né? O que implica aí, por exemplo, muitas vezes naquela época se trabalhava com a destituição paterna, né? A destituição, enfim, e a gente discutia o que isso implicava, o que é uma destituição, né, paterna, o que é destituir um pai, enfim. Então, esse outro entendimento que a psicanálise tem a respeito da relação do sujeito com a lei. E que a lei da psicanálise não tem nada a ver com a lei moral, com a lei jurídica. Mas aí nós temos a contribuir, porque justamente entender que a lei que organiza o sujeito é de outra ordem. Né? Mas o manejo na prática é muito complicado, né? Eu diria assim, a clínica psicanalítica é uma clínica arriscada, né? Isso que o Lacan fala ali nesse texto de 1953, né? Em termos da intervenção, né? De dar suporte, e inclusive, né, nessa coisa toda desse outro entendimento. Né? A gente trabalhava também, acompanhava muitas vezes os conselheiros, né? O conselho tutelar, porque as intervenções que muitas vezes eles faziam dificultavam cada vez mais, não eram intervenções que pudessem aí levar o sujeito a se reposicionar. Então eu diria assim, você entra, não é fácil porque você entra por um outro discurso, uma outra perspectiva, né? É uma outra lógica, né, de intervenção. E isso desde Freud, né? Acho que a psicanálise desde Freud, ela já aponta para essa outra lógica, é um outro entendimento, não é o sujeito da consciência, é o sujeito inconsciente, a ética, o Lacan vai dizer, a ética que rege a psicanálise é a ética do desejo, né? Então nós somos regidos em termos técnicos por uma outra lógica, né? Entende? O Caligares, ele vai... Quem falou? Alguém falou? Só um pouquinho. Eu não abri o chat, né? Né, Pablo? Pablo não abriu o chat. Alguém falou? Alguém fez alguma referência? Só deixa passar o avião. Sim, tá vendo a gente? A gente fica na rota.
pega no nome, assim, né, psicanálise contemporânea, os novos sintomas, você pode exemplificar um pouquinho, assim, com sintomas contemporâneos, tipo anorexia, automutilação e essa falência da função paterna e uma intervenção pelo real? Como? E já incluo no meio desse simples pedido a questão do Caligares, porque ele vai falar também que o brasileiro tenta encontrar a lei indo além da lei, que era o que você estava trazendo. A Eu me transgressão, né? pergunto se a falência da função paterna não teve esse agravo. Eu diria assim que não ajudou em nada, né? Complicou um pouco mais a nossa situação enquanto sociedade, enquanto organização. Então, Matheus, é isso que o Lacan, no final, né, ali no início da década de 70, ele começa a cada vez menos apostar de que esse inconsciente é passível de uma decifração, que é a questão do sentido que justamente se associa ao declínio da função paterna. Ele vai dizer, com o processo da globalização, o mundo está em outra lógica, em uma outra organização, e não mais de uma pai-orientação, né? Pensa lá no... Vamos voltar no Édipo freudiano, né? Frente à interdição, frente à entrada lá no supereu, né? A entrada da lei simbólica, o sujeito podia, essa coisa de não se submeter, né? No sentido de... aquela história de brigar com o papai, né? Vou fazer pela negativa, né? Então não vou brigar, não quero o que papai quer para mim, ou vou fazer o que papai, né, quer para mim. Ou uma terceira saída, bom, apesar de papai querer e tal, eu vou querer outras coisas, né? Então aí você teria saídas que seriam compreendidas, no sentido de tem um sentido, tem uma compreensão. E aí toda a questão dos sintomas, né? Pensando aí o sintoma da própria delinquência, enfim, né? Todos esses sintomas, diria assim, do Freud, né? Pensando desde o Freud até no século passado. O que acontece é que esses novos sintomas, o que eles têm na sua... o que aí se repete nesses novos sintomas, né? Não dá para entender. Não dá para entender, entende? Não, por mais que você busque um sentido, você não encontra. Né? E é isso que o Lacan se toca quando ele vai construir, né? Vai reformulando esse conceito de inconsciente transferencial para o inconsciente real. Né? Não vamos nos ocupar em dar um sentido para uma coisa que não tem sentido. Né? É uma sacada genial, né? Tipo, esse declínio, esse simbólico aí, essa capacidade de dar um sentido e você buscar como uma intervenção do analista, já não cabe. E aí que a intervenção tem a ver com essa coisa do sujeito ter que incluir o que tem a ver com isso, né? Quer dizer, a dificuldade, por exemplo, pensando na anorexia, a bulimia, essa dificuldade que o sujeito tem com o próprio corpo, né? Porque pensar aí que sofrimento, o sintoma tem a ver com isso, como que o sujeito lida, né? Com o seu corpo, com o seu afeto, com a sua sexualidade. Né? Então, não são mais sintomas que a gente está aí para dar um sentido, mas a ideia é que a gente possa ir, a partir dessa intervenção, que não é mais carregada, não é uma interpretação no sentido de oferecer para o paciente um sentido, mas é de remetê-lo ao real. Remetê-lo ao real para que ele possa ter que se haver com isso e fazer o cálculo. A escolha continua a mesma coisa, né? Em termos de ética, a ética do desejo do sujeito vai ter que se haver, o sujeito vai ter que escolher, mas o processo de análise ajuda o sujeito a fazer os cálculos, a fazer esses cálculos que ele não está conseguindo, porque é a questão do excesso, a questão do gozo, né? Que é não trazer o cálculo, de não ter noção assim, das implicações aonde isso vai levar. Então, um processo de análise é justamente para que o sujeito possa aí
fazer esse cálculo, e aí com isso ele pode tomar outros caminhos, né, que não o de destruição, a questão da pulsão de morte, pensando aí a questão do gozo, né, que ele possa aí fazer outras coisas, né. Com relação ao Caligares, bom, lembremos que desde Freud a gente não pode entender o sintoma fora do laço social, né? Então, nós enquanto brasileiros temos uma cultura, né? E temos aí toda essa questão desse fascínio, eu diria assim, pela transgressão, né? Nada como o jeitinho brasileiro, né? A lei de Gerson, enfim, né? A gente tem essa cultura. O gozo né? Poder levar vantagens, né? Essa coisa de gozar a qualquer preço. Eu acho que ele entra nessa questão contemporânea, né? A gente já era contemporâneo em termos de cultura, né? Gozar a qualquer preço, né? Eu costumo brincar, né? Tipo, o rei que vem de Portugal, o rei fugido, né? E aí vem para o Brasil, né? Escolhe. O brasileiro é um homem da sua época, é moderno, né? Assim, já estava fazendo isso há muito tempo, né? Nossa. O rei já tinha fugido de Portugal, já tinha vindo para cá, criou a corte. Não é por acaso, gente, até parênteses, né? Da gente poder pensar hoje o Rio de Janeiro, né? Todos os escândalos, né? Nós temos aí quase 90 e poucos por cento dos ex-governadores presos, né? E todos os grandes políticos que advêm do Rio de Janeiro. Pulsão à repetição. Exato, não, e a tradição, né? A tradição, vamos produzir políticos corruptos. Eu sugiro, eu acho que tem um paralelo entre o jeitinho brasileiro e o malandro, né? A figura do malandro que é tipicamente carioca. tem essa coisa assim. Então a gente vê hoje, acho que o Rio de Janeiro ele tem ali uma representação, né? Porque é um estado hoje que a gente só ouve corrupção, né? É todo dia, né? É mais essa coisa, porque o Rio de Janeiro foi a primeira capital, né, gente? O rei chegou aqui, criou a corte, criou a corte. E aí, não contente, quando a coisa apertou, o que o rei fez? Algo extremamente da realeza. Ele foge de novo. Deixa o filho, né? E foge e volta para Portugal. Quer dizer, isso é nossa base cultural, gente. É a nossa base cultural, né? Um rei que não tem nobreza, olha só. Isso sim é retificação subjetiva. E com o Caligares, né, sugiro aí essa leitura, né, Hello Brasil, olha o nome também, né, ele foi... ele era um psicanalista fantástico, né? E a edição nova, porque é ali que ele faz a retificação, que fala, no momento que eu comecei a falar nós, eu vi que eu não podia mais analisar o Brasil. Então, essa questão, acho que sugiro a leitura, Hello Brasil, peguem as duas edições, acho que isso é legal, né? Peguem as duas, né? Leia a primeira, depois a segunda, porque ele é impressionante, assim, a leitura que ele faz, né? E num momento pra gente muito importante, porque ele chega no Brasil no final dos anos 80, né? Quando ele está em Porto Alegre fundando a POA, 80, é o nosso processo de redemocratização. Então, talvez em outro momento ele não conseguisse fazer isso, né? Provavelmente não, em plena ditadura isso não seria possível, né? Então, nesse processo de redemocratização, ele vem e faz uma leitura da cultura brasileira. E é fantástico a gente poder entender aí como é que também no Brasil a gente tem aí esses sintomas sociais, né? Então, acho que é importante a gente poder ter fazer essa leitura também, né, a partir do Caligares, né? E eu me lembro que na época nós discutíamos muito no Sul, né? Início dos anos 90, eu diria assim que a comunidade de psicanalistas estava às voltas com os sintomas sociais, né?
muito se discutia a respeito disso, né? Os sintomas sociais. E o Caligares foi uma pessoa, né? Uma escuta extremamente importante, uma voz, né? Uma leitura, alguém que realmente não só pensava como falava o que pensava, né? Nos ajudava a pensar. Mas é interessante que é um sintoma social que não faz laço, né? É um que vai para individualização, a todo custo. Eu diria que é um laço já, é um narcisismo, né? Por isso essa coisa da levar vantagem, né? Cada um quer levar mais vantagem que o outro, né? Nós não temos, diferente, por exemplo, da Europa, né? Muitos países europeus, essa noção de coletividade. Nós não temos, né? Dessa coisa coletiva. Bom, o enfrentamento da pandemia, isso escancara. Cada um que se cuide, cada um que se vire. Nós não temos esse coletivo. Vamos trabalhar no coletivo, porque juntos somos mais fortes, que é a ideia freudiana, né, de social. As pessoas se juntam no social justamente para que elas possam se proteger, né? E então eu diria que realmente essa coisa mais narcísica mesmo, e que, bom, o narcisismo Abandonem leva... seus filhos e fujam, né? É a questão narcísica, então, e que tem a ver com a pulsão de morte. Gozar a qualquer preço. Acho que isso, né, que está nesses novos sintomas, gozar a qualquer preço. E fazendo talvez uma inversão aí, a própria representação da família, né, o que significava, na época a gente já discutia isso, mas o que ia significar a eleição de uma família que se consolidou depois, à luz do tempo, foi isso. Então, né, a gente tem aí, eu diria, a gente está se defrontando com o real. A gente está se defrontando com o real. A questão é, vão se responsabilizar ou não? O povo brasileiro vai se responsabilizar pelo que tem feito nos últimos tempos, né? Isso vai ser determinante para a nossa vida daqui para frente. Só um minuto que eu não estou escutando. Fala um pouquinho mais alto. Pode repetir? Não. Bom, mas uma coisa talvez aí que possa estar em suspensivo é a ideia dos movimentos. Vamos datar hoje, do próximo dia 7, né? A questão ali pode ser considerada uma responsabilização, ir para as ruas e clamar o fechamento do Supremo. Pois é, né? Não sei se vocês acompanharam, mas essa semana a gente teve um episódio, pensando, né, Matheus, quando fala na questão dos novos sintomas, né? A gente teve um episódio aqui no interior de São Paulo que é o clímax da violência, né? De bandidos que fizeram um ato, né? E com high-tech, né? Os caras tinham fuzis, os caras tinham drones e inteligência. E fizeram horrores, né? No sentido do horror, né? Tanto é que a leitura é o novo cangaço. Então, assim, essa coisa da repetição. Nós já tivemos um cangaço, né? E agora a gente está numa repetição e a coisa da violência. Então, eu diria assim, estamos encaminhando, né, para a destruição, no sentido da pulsão de morte. Porque pensa, a questão do gozo não tem limites, né? Não tem interdição, pode fazer tudo. Então, isso é o gozar a qualquer preço e não ser responsabilizados. Então, o problema da não responsabilização é porque, quer dizer, façam. Não temos lei. Somos um país realmente sem lei. Então, é complicado, eu acho que diria assim,
estamos num momento social extremamente perigoso, né, no sentido de destruição. Né? Então, cenas do próximo capítulo, né, gente? Mas eu acho assim que essa coisa de gozar a qualquer preço, o que a gente está vendo aí é isso, né? É o sintoma contemporâneo. E a reivindicação de fechar, por exemplo, algo como o Supremo Tribunal... É simbólico. Né? É simbólico por quê? Porque é justamente quem representa a lei. Então, tipo assim, que lei? Não tem. Eu vou fazer a minha própria lei. Né? A gente já sabe do que se trata, né? É o perverso, né? O perverso diz, eu sei, tem lei, mas não me interessa, eu vou fazer a minha própria lei e eu vou fazer ela valer, de alguma forma e simplesmente de uma forma simbólica. Acho que é isso que é importante na questão do sintoma. Quando você tem, né, uma interdição simbólica, isso te permite atos reais. Quando você tem aí essa relação que está numa outra ordem, né, na questão imaginária, você é levado a atos simbólicos. Então, o ato é simbólico, o ato é carregado de um simbolismo, de uma mensagem. Lembrando os meus tempos lá de trabalho com crianças e adolescentes infratores, eles não entendiam por que o cara matava alguém por um tênis. Né? Mas não é o tênis, é a representação, é simbólico. Né? É não deixar o outro ter acesso ao objeto, é privá-lo do objeto. Então, vejam como é que a gente está, né? Então, essa coisa da violência tem a ver com isso, né? É privar o outro do objeto. E não pode ser, né? Tem que ser uma coisa cinematográfica, porque tem que ser algo que vai realmente... O gozo é esse, né? Não é só fazer a coisa, é poder... Veja o que está acontecendo hoje no Afeganistão. O Afeganistão está vivendo isso também, né? Toda uma questão simbólica, né? De tomada de poder da violência. Então, eu diria assim, tempos sombrios, né? Tempos sombrios, estamos aí num período bastante violento e de alto índice de destruição. Eu diria assim, pulsão de morte na veia, né? Então, eu diria assim, faltando pulsão de vida. Talvez aí, antes de começar a gente conversar um pouco sobre clínicas bastante progressistas, entre aspas, então, a Laborde, Instituto Médico Marmottan, e que foram revolucionários. Como é que a gente passou de um período desse revolução, que a revolução estaria no social, para um momento individualista, um momento que o gozo, bom, vale o corpo do outro? Para isso a gente precisa retomar os discursos do Lacan. Só, né? O que o Lacan vai dizer? A posição, o lugar que a gente fala no mundo é a partir de um discurso, né? Ele apresenta ali as 4 possibilidades, né? O discurso da histérica, do mestre universitário e do analista, né? 4 possibilidades de circulação no mundo, né? E depois ele reedita, né? Reelabora, né? O discurso do mestre, o discurso capitalista. Então, o laço, lembremos, né? Todo sintoma é um sintoma social, é um sintoma do laço social. O laço social contemporâneo é o laço capitalista, é o laço neoliberal do consumo ao extremo. O Liebenstein, né, foi um precursor disso, porque imagina lá, né, o Liebenstein, na década também de 60, 70, né, ele já estava levantando toda essa questão dos novos sintomas. A toxicomania é um dos novos sintomas, a questão do gozo, e ele apontava para isso. É um efeito do sintoma social, né? As toxicomanias é um sintoma social e por isso ela deveria, né? É um tratamento que vai para além, né? Não é só do sujeito, mas é algo que tem a ver com o laço social. Então voltamos ao ponto
de que todo sintoma é social. Qual é a nossa função enquanto analistas? Estarmos no nosso tempo, termos condições de fazer uma leitura disso que estamos vivendo e fazer uma antecipação, né, do que pode. É isso que eu estou dizendo. A destruição, pulsão de morte, quer dizer, a gente vai antever, a gente vai fazer uma antecipação do que isso vai levar. É uma questão lógica. Isso é Lacan. É uma questão lógica, é uma antecipação lógica, não é uma antecipação imaginária. É uma antecipação lógica, né? A gente tem que estar aqui acompanhando o que está acontecendo, porque esse laço social está produzindo sintoma. Os nossos pacientes vão falar do quê? Dos seus sintomas, que dizem, né, da nossa época. Eu diria assim... Que analista que não lê jornal, você. Exato, essa coisa assim de entender que nós estamos lidando com outro sujeito, é uma outra relação, né? São outros sofrimentos, né? São outros sofrimentos, né? Então, nós temos aí, né? Vamos pensar o seguinte: não é que nós não temos mais pacientes da primeira clínica, isso que alguém perguntava, né? Da questão. São duas clínicas, mas que estão aí, né, referenciadas em sujeitos diferentes. Né? Por isso, a clínica do Real é uma clínica high-tech. Por quê? Porque ela tem condições de operar com os novos sintomas. Né? Porque o analista não está mais aí para dar um sentido para isso que não tem sentido. É fazer com que o sujeito possa viver nesse negócio, que ele possa se articular, que ele possa incluir. O que é da ordem do desejo, o que é da ordem do desejo que é singular. Por isso, uma ética do desejo. Né? Nós permanecemos aí na ética do desejo. Mas entendendo que os sintomas são de outra ordem. Ok, povo, ficamos por aqui hoje. A psicanálise, desde o seu nascimento, nunca se pretendeu ser algo que vai divulgar a felicidade, né? Sorry, né? Mas a gente lida com o que tem de mais humano, né? Do que tem mais aí a ver com como que o sujeito lida com o seu desejo, né? Então, temos que lidar com isso, temos que lidar com esses paradoxos.